Olá pessoal, mais uma aula de metrologia, dando continuidade ao conteúdo. Hoje a gente vai ver a partir do item 9.3 da parte 9 sobre controle de qualidade, certo? Então a gente vai entrar em aspectos técnicos do controle de qualidade, algumas questões pertinentes que são bem práticas aí do dia a dia da indústria. Aí exige um conhecimento técnico, então, é pertinente. Então, controle de qualidade, tipos de controle, né? Então, primeiro, os tipos de controle, para a gente chegar onde exige. Deixa eu ver aqui, então. Primeiro, controle por atributo, né? Onde o tipo de controle por atributo, ele é existente, apesar de ser subjetivo, né? Ele é existente em várias situações, tá? E nesse controle por atributo, verifica-se uma característica do produto, né? Normalmente esses controles de qualidade por atributo, ele verifica alguma característica do produto, considerando a percepção do cliente sobre a qualidade daquela característica específica, tá? Então, é isso que acontece. Exemplos: existência de arranhões em uma pintura. Então, como é que o cliente vai perceber isso, né? Então, esse é um aspecto que ele não é quantitativo, ele é qualitativo e ele é subjetivo também, porque depende de cada pessoa, né? Então, isso acontece na indústria, por exemplo, nesses casos, pintura. Você tem critérios quantitativos? Tem, por exemplo, do comprimento da onda, da cor e tal, mas isso depende muito da luz. Então, pintura é uma coisa muito subjetiva, né? Depende da percepção, então. O que é mais conveniente, em muitos casos, é fazer um controle de qualidade por atributo, onde você tem alguém experiente, né, que tem um feeling sobre aquilo, e ele verifica visualmente essa característica e é como se ele tivesse calibrado aí com a percepção do cliente em relação àquele produto, certo? Então, esses são tipos de controle de qualidade por atributo. Eles existem, tá? Presença de um furo passante em uma peça, então aqui é visual, né? Tem ou não tem? Presença de manchas em frutas, né? Tem ou não tem também? Então, verifica se... Tá. São normalmente associadas a valores lógicos, verdadeiro, falso ou sim ou não. Ou seja, esse controle de qualidade por atributo, ele vai dizer bom, não bom, né? Tá ok, não tá ok. É falso, verdadeiro, sim ou não. Tá aprovado, reprovado, baseado num atributo que é subjetivo normalmente. Então, isso não é muito foco da metrologia, mas a gente está passando por aqui, né, para dizer que existe a questão. O nosso foco aqui é os controles de qualidade por variáveis, que aí esses controles, então, eles são quantificáveis, né? Ele é quantitativamente avaliado por algum tipo de medição. E aí entra a nossa ciência, que é a metrologia, onde o valor medido é comparado com limites estabelecidos por tolerância. Então, a gente já falou essa questão da tolerância, de projeto, né? Falamos bastante sobre isso no vídeo anterior, tá? Então, é isso que acontece quando eu tenho um controle de qualidade por variáveis. O produto é ou não aprovado segundo as características, segundo uma comparação com o valor do valor medido com o valor estabelecido na tolerância, certo? Da especificação. Exemplo, o diâmetro de pinos, né? Então, o desenho vai ter um valor lá e eu vou fazer uma medição e comparar. A quantidade de café em embalagens, 500 gramas, a pressão de pneus em avião. Então, são todos características que vão me possibilitar quantitativamente avaliar essa característica. Tá? Então, aqui vamos para um exemplo aqui prático, para estabelecer esse conceito, onde eu tenho um produto, né?
fabricado, né, numa produção, e eu tenho uma especificação, que é aquilo que está definido no projeto. Tá? Então, é só figurativo aqui para a gente entender. E aí, o controle de qualidade, ele faz uma medição. Aqui é o pessoal de fabricação, faz a peça e tal, né? Aí vem aqui, ó, o controle de qualidade, faz uma avaliação. Então, as áreas de qualidade, normalmente nas indústrias, elas são independentes. Independentes entre aspas, né? Elas têm a autonomia para verificar, tem uma gestão própria, tem um padrão próprio, procedimentos próprios, até porque muitas vezes o objetivo da produção é conflituoso com o da qualidade, né? Porque a produção ela quer entregar uma quantidade ali de produção e a controle de qualidade não, ele está focado em avaliar se aquela quantidade está dentro do que é o padronizado, né? Então ela a qualidade é mais técnica, tá? Em relação aos aspectos de engenharia. Então pronto, o controle de qualidade está fazendo uma medição aqui, ó, medindo a peça, né? Porque ele vai comparar então com a especificação, que é o padrão. Vai comparar com o padrão. E aí vai estabelecer se tiver dentro da faixa da especificação e da faixa tolerada, então ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Tá? É isso o trabalho do controle de qualidade aqui de forma simplificada. Aí, lógico que para realizar a medição, os controles, tem procedimentos, né? Tem análise, tem um monte de coisa aqui que está intrínseca a esse processo de medição em si. Né? Calibração de instrumento, então tem toda a gestão, né? Dessas questões aí. O pessoal ligado à qualidade, especificamente treinado para isso, etc. Tá? Limites de especificação. Então, a gente já viu a questão da tolerância. As tolerâncias definem os limites de especificação, limite superior e limite inferior. Então, por exemplo, é um produto, tolerância. Então, ele nominal é 20 e ele tem uma tolerância de mais ou menos 0,25 milímetros. Tá? Então, isso não é resultado de medição, isso é especificação, diferente, né? Então, a medição é quando eu estou medindo. Isso aqui é o que está na especificação. Então, zona de conformidade está aqui apresentada através de uma régua, né? Essa faixa B. Então, toda peça dimensionada que estiver dentro dessa faixa aqui, ó, vai ser aprovada, né? Essa é a questão. Então, existe um limite superior da tolerância, que no caso aqui, ó, é 20, 25, e o limite inferior da tolerância, que é 19,75, certo? Então, tá aí. Então, seguindo aqui para esse exemplo, que a gente está analisando, né, essas informações, uma medição aí, o resultado de uma medição, colocando em termos práticos aí, o resultado da medição, ó, especificação, tolerância, né, o que definiu no projeto, aí a peça foi fabricada, aí ela foi para o controle de qualidade, foi feita uma medição, resultado de medição. Aí lembre, né, aqui se aplica toda aquela teoria de resultado de medição que a gente já viu, certo? O instrumento calibrado, né, o instrumento tem uma correção, tem uma incerteza. Aí, ó, o resultado de medição. A forma como está representado aqui, ó, 20, já está corrigido, né? Mais ou menos 0,10 milímetros. Olha, está seguindo as regras também, né? Dos dois algarismos, duas casas, tá? Então, o resultado de medição está repletado. Depois da medição saiu o resultado. E agora eu vou comparar esses caras aqui, ó. Vamos comparar, olha logo aí, ó, como é que tá. Então, ó, o resultado da medição deu, ele tem uma medida de dispersão, que é a incerteza, né? Então, o que acontece? Está variando entre 20, 10, tá aqui, ó, 20, 10, 20,10, né, 20,10 e 20,30, que tá aqui, ó. Veja que 20,30 saiu, né? Então, agora, e agora? Está aprovado ou está rejeitado? Aprovado ou rejeitado? Então,
é uma questão que fugiu, parece, ao controle, né? Por quê? Porque tem uma medida de dispersão. Então, aqui vai depender de critérios, é isso que a gente vai analisar, tá? Que aí a gente deve estabelecer um limite, né, para a aceitação. Isso aí vai depender do critério da estratégia de gestão da qualidade. Mas precisa estar pré-definido. Por quê? Porque isso aqui vai acontecer? Vai acontecer. Entendeu? E aí ele tem que estabelecer. O que se faz nesse caso aqui que a, a peça em si, a medição foi essa, né? A indicação, ó, 20-20. 20-20 está dentro aqui da tolerância. Mas, considerando a incerteza, a faixa, é possível que essa peça não esteja boa. Por quê? Porque a incerteza é uma medida que eu não sei, é um erro aleatório. Ele não... Por isso ele é mais ou menos. Tá? Então aqui não tem uma regra específica para definir isso. Isso aqui vai depender de estratégia. Mas existem alguns critérios que podem ser adotados. Né? Zonas de aceitação, rejeição e dúvida. É o caso aí da dúvida. Né? Então, eu estabeleço os limites. Eu posso estabelecer limites. O que acontece bastante também é que não está apresentado aqui é a questão do controle estatístico de processo, trabalhar se for limites de controle. Né? Tá? Mas a gente não vai entrar aqui nessa parte, não. A gente vai estabelecer aqui critérios de aceitação, né? Dentro de questões onde gerem essas dúvidas. Certo? Então, aí, ó, o que aconteceu lá é o seguinte, ó. Segundo a incerteza, né, do instrumento determinada, eu tenho uma faixa que não está coberta aqui, ó. Então, a zona de aceitação, tem uma zona de dúvida aqui, né, e tem a zona de rejeição. Quando dá dentro da zona de aceitação, quando está dentro da zona de rejeição, beleza, a gente sabe exatamente. E quando dá aqui dentro, né? Então, isso vai apresentar aqui alguma coisa que possa se basear e até na seleção de um instrumento mais adequado dentro da faixa de tolerância. Tem essa questão, né? Selecionar um instrumento adequado para faixa de tolerância. Isso tem a ver com a calibração dele, né? Com a faixa de incerteza que ele fornece, tá? Que pode torná-lo inviável no meu processo de medição. Zona de aceitação, então, da ausência, no caso da ausência do erro sistemático. O erro sistemático, então, é a correção aplicada, né? A gente vai ter a tendência e a correção. Então, nesse caso, quando eu não tenho, né, não é necessário aplicar essa correção. Então, ó, a tolerância, limite inferior de tolerância, limite superior de tolerância. Então, aí eu tenho uma faixa de dispersão sempre, né? Estabeleço uma faixa de rejeição. E aí é isso que é indicado de se fazer, ó. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então, a gente viu aqui, né? O limite inferior de rejeição. Aqui eu estou com o limite de tolerância. O limite de tolerância ele é fornecido por quem? Pela especificação, pelo desenho técnico, pelo projeto, que seja. Tá? A gente chama comumente de especificação porque ela pode estar num desenho técnico, pode estar em algum padrão, em alguma norma. Tá? Então, vamos lá. Aí, ó, eu estabeleço, nesse caso, isso aqui vai existir, tá? A questão é que eu tento diminuir ao máximo essa faixa que ela insere, essa faixa onde eu não consigo, tenho dúvida na definição se está aprovado ou rejeitado. Então, o que eu faço? Veja, a faixa, a zona de aceitação, certo? Veja que parte da zona de aceitação, a zona de aceitação aqui é a zona de aceitação sem dúvida, tá? Ela está menor do que
a tolerância. Certo? Então, eu pego a tolerância e diminuo da incerteza. Tolerância inferior, eu somo. A incerteza e a intolerância superior, eu diminuo da incerteza. E estabeleço uma zona de aceitação. Nessa zona, ninguém vai ter dúvida. Certo? E vamos passar aqui para a gente. Tá? Então, nessa faixa não vai ter dúvida. E também, acima do limite. Aí eu pego o limite de tolerância especificado, também é chamado limite de especificação, e somo a incerteza. E aí eu tenho o limite superior de rejeição, ou seja, a partir dessa zona aqui não tem dúvida, está rejeitado. Assim também aqui, ó, eu pego o limite inferior de tolerância e diminuo a incerteza dele. E aí eu vou ter uma faixa onde eu tenho certeza que está rejeitado também, está menor do que deveria. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aqui, através dessa matemática, que é isso que eu expliquei, né? Zona de aceitação é aquela, o limite superior de aceitação, que a gente viu no gráfico, vai ser igual ao limite superior de tolerância menos a incerteza da medição. Então esse M é a incerteza de medição. O limite inferior de aceitação, então estou definindo os limites de aceitação, né? Onde ela com certeza vai ser aprovada. Limite inferior de tolerância mais a incerteza. Tá? Tá aqui, o gráfico está se formando aqui novamente. E aí a zona de rejeição também vai ser o limite superior de rejeição vai ser igual ao limite superior de tolerância mais a incerteza. Né? Então ele vai vir para cá. Ó. Veja que a tolerância do projeto está aqui. Aí eu tenho para cá, com certeza está reprovado. Para cá, com certeza está aprovado. Da mesma forma aqui, ó. Para cá, com certeza está reprovado. Para cá, com certeza está aprovado. A questão é que existe uma faixa, né? Existe uma faixa aqui, ó, que ela fica uma dúvida, tá? E aí como é que a gente deve lidar com essa dúvida? Tá, e agora aqui, ó, vou mostrar, vai ser mostrado outro exemplo, onde nesse caso tem a correção. É a mesma coisa, só que se aplica uma correção. A questão é que o instrumento ele tem uma tendência e aí precisa aplicar correção. Então, esses valores de correção, de incerteza, você sabe que eles são obtidos no certificado de calibração do instrumento, certo? Então, aí, ó, nesse caso, ó, veja que a tolerância está aqui e está tudo deslocado para cá. Está tudo deslocado. Então, isso quer dizer que tem que aplicar uma correção para tudo vir para cá. Tá? Então, nesse caso, é a mesma situação, só que agora eu aplico a correção. Então, os valores são praticamente a mesma coisa que eu apresentei ainda agora, só que com a correção aqui, ó. Seja ela para mais ou para menos. A gente já viu, a correção pode ser positiva ou negativa, né? Então, ó, o gráfico é o mesmo. Eu tenho uma faixa onde eu tenho certeza que está reprovado, está rejeitado. Tem uma faixa que eu sei realmente, com certeza, que está aprovado. E tem uma faixa que tem dúvida. Né? Essa é a questão. Então, qual o tamanho ideal da zona de dúvida? A questão é essa que eu falei para vocês. Eu tenho que tentar reduzir ao máximo a zona de dúvida, né? Aquela que eu não sei se está rejeitado ou se está aprovado. Pode ser as duas situações. Devido ao quê? Devido à incerteza da medição. Então, eu tenho que tentar diminuir ao máximo isso. E aí, essa questão de estar balanceado, né? Então, aqui, ó, apresenta um quadro aqui que é tipo uma análise com os critérios de tamanho da zona de dúvida, ou seja, essa eu tenho que tentar muito pequena a zona de dúvida, efeito no controle de qualidade. Excelente, beleza. Eu tenho que tentar reduzir ao máximo, mas aí a questão é que fica muito caro isso. Né? Então lembre que eu falei de custo da qualidade. Né?
Eu tenho que ter um custo equilibrado. Quem paga a qualidade é o produto que está sendo fabricado. Então, esse dinheiro está vindo dali, né? Então, tem que ser viável isso. Se eu tiver com um tamanho de zona de dúvida muito grande, isso é péssimo para o controle de qualidade. É muito barato, mas a questão aqui é que também. Então, eu tenho que buscar um tamanho da zona de dúvida balanceado. Então, para a qualidade vai ser aceitável e para o custo também vai ser aceitável. Aí você pergunta, mas tudo bem, entendi essa parte, mas como é que define esse tamanho da zona de dúvida balanceado? É um instrumento que você selecionar, o nível de incerteza que ele tem, que está definindo, que está fazendo com que essa incerteza possa ser maior ou menor, tá? É o instrumento que vai se utilizar para fazer essa medição. Então é isso que eu vou mostrar agora. Um bom equilíbrio custo-benefício é atingido quando? Então aqui estabelece um parâmetro que eu posso utilizar perfeitamente. Onde eu tenho a incerteza do resultado de medição, né? Então, por quê? Eu estou dependendo do resultado de medição para mim para mim estabelecer se um produto está aprovado ou está rejeitado. Tá? Então, o intervalo de tolerância, né, é uma coisa aí que é definida pelo projeto, a gente viu, né? Que ela é o limite superior de tolerância menos o limite inferior de tolerância. Quem define isso é o projeto, não o controle de qualidade, né? É a engenharia, o projeto do produto define isso aqui, então não posso mexer nisso. O que eu posso interferir é na incerteza do resultado da medição, eu posso tentar diminuir ele. Como é que eu faço isso? Pego o intervalo de tolerância e divido por 10. Por quê? Esse procedimento, eu estou definindo a incerteza do resultado da medição que é adequado para mim selecionar um instrumento. É adequado para o meu processo e eu vou selecionar o meu instrumento de acordo com essa incerteza, porque a gente lembra que a incerteza da medição é dada pelo instrumento, né? Tá? Então, isso aqui é uma forma de eu selecionar o instrumento pela incerteza que ele fornece. Então, por isso, muitas vezes, o instrumento pode acabar não sendo adequado ou saindo da faixa, o que não utiliza ele para um determinado processo. Então, a gente vai ver aqui 2 exemplos. No primeiro caso, tá? Dimensione o processo de medição adequado para efetuar o controle de qualidade de sacos de café, cuja massa total, incluindo a embalagem, peso do centro, dentro da tolerância. Isso aqui é a especificação, ó. Tá? Tolerância de mais ou menos 10. Sempre eu relembro para não confundir o que está definindo a especificação com o que é a incerteza de medição, porque é parecido aqui os resultados, né? Então, isso quer dizer o quê? A faixa de tolerância vai ser de quanto? Vai ser de 495, né? Menos 10, até 515. Né? Então, uma faixa de 20, ó, mais ou menos 10. Então, é isso. Vamos lá. Analisar esse caso. Tolerância a ser obedecida. Intervalo de tolerância, 20. Aqui que eu falei para vocês. Mais ou menos 10 dá 20. Né? Vai de 495 até 515. Tá? Processo de medição bem equilibrado deve ter certeza de pega o intervalo de tolerância, aquele procedimento, né? Divido por 10, ou seja, ela é 10%, né? Então, o que está dizendo aqui, em outras palavras, é que a incerteza de medição, tá, para um determinado processo deve ser 10% do intervalo de tolerância. Certo? Por quê? Se a incerteza for mais do que 10%, veja que ele vai começar a comprometer a sua medição na tolerância. Ele vai aumentar tanto a tua incerteza que vai ser complicar. A faixa de dúvida vai ser muito grande.
Essa é a questão. Então, a gente está tentando diminuir aquela faixa de dúvida, né? Então, baseado nisso aqui, ó, a incerteza a gente sabe que é fornecida pelo instrumento no resultado de medição. Aqui eu estou pegando a especificação, estou dividindo por 10 e estou estabelecendo um padrão para me selecionar o meu instrumento. No caso, for 2 gramas. Então, ó, uma balança com erro máximo de 2 gramas pode ser usado para este fim, para este processo de medição. Viu? Então, agora eu vou selecionar o meu instrumento baseado numa incerteza de 10% em relação à tolerância na especificação. Certo? Então, eu vou adquirir uma balança que meu fornecedor vai calibrar e ele vai dizer, olha, a incerteza é de 2 gramas no máximo. Tá? Pode ser menor, não pode ser maior. Então, neste caso, uma única medição pode ser efetuada sem necessidade de compensar erros sistemáticos, certo? Porque, no caso, não tem correção, né? Então, ó, vamos lá. Sequência análise. Limite de aceitação. Então, agora a gente vai estabelecer quantitativamente os limites de aceitação. O limite de tolerância, o limite inferior de tolerância, a gente já viu, né? 495, limite superior de tolerância 415. E aí o limite inferior de aceitação, ou seja, todos os valores, todas as medições dentro dessa faixa serão aprovados. Ó. Então, o que eu faço? Pego o limite inferior de tolerância e somo a 2. Eu estou estreitando a faixa. Então, ele vai agora de 495. Uma peça com 495, teoricamente, estaria aprovada, porque está dentro do limite de tolerância. A questão é que, como a incerteza é 2, eu não sei se ela está com 493, né? E aí, com 493, ela está reprovada. Ou se ela está com 497. Então, ó, o limite inferior de aceitação, somando, fica 495. E agora o superior. O limite superior de aceitação, pego o limite superior de tolerância e diminuo a incerteza estabelecida, tá? De 10%. Então, lembra que esse valor é 10% da faixa, né? A faixa é 20, que é a diferença entre esse e esse, e 2 gramas é 10%. Né? E aí estabeleci uma faixa onde, com certeza, mesmo com a incerteza de medição da balança, esses sacos de café estarão aprovados. Certo? Então, graficamente, como é que a gente visualiza? Ó, limite de aceitação inferior, limite superior. Então, está dentro dessa faixa aqui, ó, 497 até 513. Pô, desculpa, até 513 está bem aqui. Certo? E aí, acima de 513, quer dizer, 17, né? Porque eu tenho que somar 2 aqui, porque eu tenho que estabelecer o de rejeição, né? Não mostrou nessa conta aqui, mas é o contrário. Aqui eu diminui 2, somei 2, aí eu vou fazer o contrário. Então, eu tenho que somar 2 aqui, né? Para ter a certeza que está reprovado. Então, 517. Limite superior de rejeição. Tudo acima de 517 está reprovado. Está com mais, né? E tudo abaixo de 593 também está reprovado. Seguindo. Aí, exemplo, né? Ó, primeiro ponto, ok. Né? Segundo ponto, a gente não passou aqui, né? Primeiro ponto. Aqui claramente está dentro da faixa, né? Então, vamos lá. O segundo ponto deu... Está passando muito rápido aqui.
Aparece o número aqui. Não apareceu. Ah, tá aí. Agora apareceu. Primeiro, 508, né? O segundo, 492. Veja que 492 está com certeza reprovado. Então, não está ok. Terceiro. O terceiro, 497, está em cima da faixa. Com certeza está aprovado. Por quê? Mesmo com certeza ele está aprovado. Né? Aprovado. Tá? Quarto, 514. Aí ele entrou na faixa de incerteza. Tá? A dúvida, não sei, porque ele caiu naquela faixa dos 10%. Certo? E aí, no caso, o controle de qualidade, a gestão de qualidade, deve ter alguma estratégia para definir se isso aí está bom ou está mal. Ou a estratégia pode ser uma reinspeção, por exemplo, ou seja, mede-se com outro instrumento, né? Ou faz uma outra avaliação, né? Então, existe aí no caso, não tem uma regra específica para definir isso. Vamos, a estratégia é essa, você fazer uma outra avaliação que te dê uma confirmação se essa peça está boa ou não está com essa medida. Então, na minha sugestão aí, era ter uma outra balança, por exemplo, para fazer essa medição e comparar, tirar uma média, né, com outro erro parecido. Então, é como se fosse uma reinspeção. Vamos para o segundo caso? Para conservar alimentos, então esse é o segundo caso aí. Nesse caso, vamos lá. Para conservar alimentos, balcões refrigerados devem ser mantidos dentro do intervalo de temperatura de 3 e 7 graus Celsius. O termômetro deve ser selecionado para fazer esta verificação regularmente. Dispõe-se das duas opções especificadas a seguir. Então, tem duas opções de instrumentos de medição. Verifique se um dos termômetros disponíveis pode ser usado e, caso positivo, que estratégia ele deve usar para o teste. Então, vamos lá. Primeiro termômetro. Então, lembre, isso são informações da onde? Onde é que você vai obter essas informações? Certificado de calibração do instrumento, certo? Então, sempre venham repetindo isso, né, para vocês. Aí, ó, o instrumento tem uma faixa de medição de menos 10 a mais 15 graus Celsius. Tem uma correção de 0 grau, não tem correção, né? E veja que é a 5 graus, né? Por que 5 graus? Porque lembra que a faixa é 3 a 7. Então, ele pegou uma média aqui para avaliar se ele ia precisar de correção nessa faixa. Então, nessa faixa de 5, ele pode precisar de uma outra faixa, mas não na de 5, que é a que você vai fazer a medição. Então, na indústria, você estuda o instrumento naquela tua faixa, porque os erros, as correções e os erros, às vezes, são diferentes, né? A gente viu isso aí no certificado de calibração. Tem as faixas que são calibradas nele. Repetitividade. Então, repetitividade, lembre o conceito, né? Isso aqui está relacionado à incerteza do instrumento, aquela dispersão. Então, isso daqui é a incerteza de medição, é a incerteza do instrumento. Então, também nessa faixa de 5 graus, que é o que eu preciso. E aí ele diz que a repetitividade é 0,2. Então, isso aqui é a dispersão, a incerteza, né? Então, que é o erro aleatório. Então, tudo isso é a mesma coisa com outros nomes, né?
Esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento tem uma faixa de medição de menos 50, mais 80. Puxa, isso aqui, instrumento tem uma faixa grande, pode ser melhor para mim, né? Veja que até colocou aqui que esse aqui é analógico, esse aqui é digital, né? Tem um mostrador e tudo. Mas o importante é isso aqui, ó. Correção dele, ó. Para 5 graus. 1 grau de correção. Certo? Repetitividade. A 5 graus. 0,5 graus. Maior do que essa, tá vendo? Então vamos lá. Qual você selecionaria aí para esse processo, né? Então, o que tem que considerar? Aquilo que eu expliquei anteriormente. Os 10% de incerteza, né? Qual é a faixa lá? De 3 a 7. De 3 a 7 eu tenho o quê? 4 de faixa, né? 4 graus é a minha faixa. 0,2 dá quanto de faixa? Dá quanto? Dá 5%. Beleza, se enquadrou já, né? Esse aqui, ó, 0,5 dá quanto de faixa? Dá mais do que 10%. Porque 10 seria 0,4. Esse aqui, então, ele já vai te dar uma faixa de dúvida na medição maior do que esse. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar aqui, ó. Limite de tolerância. Inferior, superior. Intervalo de tolerância. 7 menos 3, 10. Ou 4, desculpa. Tá? É aquilo que eu falei, né? Incerteza recomendada. Pega os 4, divide por 10, 0,4 graus, 10%. Então, essa é a incerteza recomendada para o seu processo. Tá? Você é gestor do processo, então a incerteza recomendada é de 10%, no máximo. Tá? E aí, no segundo, então, analisando, caso 2, analisando o termômetro. Né? Vamos analisar agora. Então, já estabelecemos lá o 10%, que é 0,4. Né? E aqui, ó, nesse instrumento, olha aí, sem corrigir os erros sistemáticos, a incerteza de medição seria, tem que aplicar a correção, né? Mais a repetitividade. Então, aqui ele considerou a correção. Tá? Porque ele falou sem corrigir o erro. Aí já vai dar maior ainda, mas o ideal é corrigindo o erro, tá? Então, ó, 1,5 é maior do que 0,4, não atende. Mas mesmo que fosse 0,5, né, porque ele foi injusto de considerar o erro aqui, porque ele está comparando com outro instrumento que nem tem erro, né? Que a questão da correção é que cada medida tem que aplicar a correção. O valor real que sairia, realmente sairia com 1,5 a mais. Aí, corrigindo os erros sistemáticos, seria... então agora ele coloca, ó, 0,5 é maior que 0,4, não atende, então maior do que 10%. Reprovado. Segundo instrumento analógico, né? Então, da mesma forma, a repetibilidade dele é 0,2. 0,2 é menor que 0,4, atende, beleza. Não tem correção, né? Vai ser aplicado, então, ó, limite de tolerância. Limites inferiores e superiores de aceitação. Veja aqui a tolerância do projeto é 3. A de aceitação no controle de qualidade é 3,2. Então, sempre esse valor vai ser mais rígido, né, do que a tolerância. Então, você tem a certeza de que está aprovando algo que está dentro da especificação. Superior, 7 menos 2, que é a incerteza, né? 6,8. Então, era 7, a superior, não podia passar de 7, né? Porque o controle vai ser realizado em 6,8. Certo? E aí você tem, obviamente, uma faixa que é de incerteza. Por quê? Se você também faz a mesma coisa, soma a incerteza no caso aqui, diminui de 3, vai dar 2,8, que é o que vai acontecer aqui, ó.
limite inferior de rejeição. Então, tudo que está abaixo de 2,8 você vai reprovar direto, nem olha. Está reprovado. Porque a incerteza já está envolvida nesse processo. Assim também como tudo que está acima de 7,2 também está reprovado direto. Nem olha. Mas aí tu tem uma faixa que ela é duvidosa para você, né? Que é essa. Entre 6,8 e 7,2. Então, por exemplo, se o teu instrumento mede 7, tu não sabe se está aprovado ou reprovado. Então, você precisa de um procedimento para fazer uma análise aqui e substanciar a tua reprovação ou a tua aprovação. Então, como eu falo, o ideal é você ter algum mecanismo, um outro instrumento para confirmar, médico, um outro instrumento, tem um outro instrumento, né, para esses casos, uma redundância, uma restrição e aí vai. Tá, então eu vou parar aqui, o vídeo já está com 40 minutos, tá? Eu vou parar aqui nessa parte, 9.4, tá? E a gente continua no próximo vídeo. Bons estudos, até a próxima.